A terceira expedição não é ficção científica, mas ficção da melhor qualidade. Alberto Dines. Porra, Dines. Aí não dá, né? Fala pessoal, aqui é o Davi Nerviganon do Diário de Anarres. Sejam bem-vindos a Anarres. Hoje a gente vai falar de Velharia, livro velho, a terceira expedição do Daniel Fresnot. E é dia de falar de livro bom. E livro bom porque é ficção científica, sim. O Dines me decepcionou terrivelmente quando ele diz aqui que o livro é bom não porque não é ficção científica, mas ficção da melhor qualidade, né? Ou a obra é ficção da melhor qualidade ou ela é ficção científica. E é muito irônico, para não dizer um comentário desastroso, porque a terceira expedição é as duas coisas, né? É ficção científica e também é ficção da melhor qualidade, né? E ela é muito bacana, esse livro ele é muito genial porque ele consegue fazer duas coisas muito bacanas. Ele consegue colocar a ficção científica no Brasil, mas de uma forma muito orgânica, muito viva, né? A história é basicamente a seguinte: a gente acompanha o relato do Mané. O Mané é um operário de Santa Catarina que era muito jovem na época em que houve um holocausto nuclear, né? Esse livro ele é na metade para o fim dos anos 80, ainda o mundo vivia sob a égide da ameaça nuclear, né? De que as armas apontadas entre a União Soviética e os Estados Unidos poderiam ser disparadas a qualquer momento, né? O terror nuclear que já foi muito mostrado na ficção científica desde os anos 50, e de uma forma ou de outra, né, a Guerra Fria, o conflito, a tensão nuclear foi tema de muitas obras, também das consequências do que poderia vir a acontecer de uma guerra nuclear, também já foi mostrada várias vezes na ficção, mas aqui ela foi mostrada de uma maneira diferente e muito criativa, e de uma maneira que eu gosto muito, porque ele usa dois métodos, né? Primeiro é quase como o livro ele é quase como se fosse uma história oral, né? Como ele já fala das coisas que aconteceram nos anos 80, já passados 40 anos, né? Então é um relato de um homem velho falando sobre as aventuras da juventude, né? E as aventuras da juventude do operário Mané é sobreviver a um holocausto nuclear, né? Nessa história, eles não sabem muito do que aconteceu, eles só sabem que perderam o contato. O Mané ele vive em Barra Velha, uma pequena cidade do litoral de Santa Catarina, perto de Florianópolis. E essa cidade, que é uma cidade interiorana, de vida comum, né? As pessoas vivem uma vida comum de interior de cidade dos anos 80. E eles descobrem que a capital sumiu, praticamente toda a metade norte do planeta morreu, foi dizimada. E boa parte do Brasil também foi dizimada, né? E a que não foi dizimada começou a sofrer com radiação e com a ausência, né, de qualquer estrutura governamental, né? E esses sobreviventes, né, eles têm que conviver com pelo menos um ano com a ausência do sol, né? Porque as nuvens resultantes da guerra, elas cobriram o planeta por uma névoa espessa, escura, e que impediu das pessoas verem a luz do sol direito por quase um ano. E a partir daí as pessoas conseguiram se reorganizar, né? As cidades elas começam a se reorganizar, a usar os recursos que têm, né? Procurar estoques de combustível, de comida, tentar plantar novamente, construir abrigos, e ele acompanha, né, essa tentativa de reestruturar. E os personagens, né, como eles se organizam ali em Barra Nova, Itajaí, as cidades ao redor ali,
eles começam a planejar expedições para ir até São Paulo, né? Não se sabe exatamente em que situação São Paulo, em que pé situação São Paulo está. Então eles decidem, né, mobilizar recursos e fazer expedições para poder angariar recursos para poder restabelecer a cidade, né? Porque de uma hora para outra eles descobrem que, até novas informações, eles são os últimos sobreviventes do planeta, né? Eles fazem algumas especulações porque boa parte da população mundial está no hemisfério norte, né? Então, no hemisfério sul, você tem, além da Austrália, o sul da África e o sul da América do Sul, né? É muito pouco território, né? E essas expedições, ele já conta as 3 expedições. E tudo é narrado no tom de conversa, né? O que é muito bacana. Ela soa muito orgânica, né? Ela soa muito viva e coerente com o que uma pessoa comum falaria. Não é um especialista explicando detalhes técnicos, né? Os detalhes técnicos que o protagonista explica são os que ele vai aprendendo à medida do tempo, né? São da vivência de um sobrevivente. E isso é intercalado também por cartas e correspondências que os personagens trocam. E isso tudo é como se fosse o material pro neto do Manet, que é para quem ele está contando a história, poder fazer um livro de história. Então, o material que o Fresneau ele inventa, ele cria, seria como se fosse uma história oral de um mundo pós-apocalíptico. E essa forma de narrar, que dá muita vivacidade para o texto, me fez ler o livro, que ele já é curto, me fez ler em poucos dias, as 168 páginas, e me afeiçoar os personagens, né? O livro ele ele não tem uma história cheia de picos de emoção, mas o Daniel ele consegue controlar, ele consegue jogar certas coisas, ele conta como foram as expedições, quantas pessoas morreram nas expedições, mas ele não dá detalhes. Então, à medida que a gente vai vendo como as expedições até São Paulo elas se mobilizam, a gente já sabe algumas coisas, mas a gente não sabe o como. Então, a gente já sabe que as expedições, a terceira expedição, ela vai dar errado. Isso a história não tenta esconder de forma nenhuma, mas a gente não faz a mínima ideia do como, né? E de quem volta, quem consegue sobreviver, quem morre, o porquê. Algumas respostas não são dadas, e eu gostei que o autor não tenta forçar explicações que uma pessoa naquela especulação não saberia. Então, o que o Manet sabe é o que uma pessoa bem localizada, bem informada sobre o que está acontecendo ali saberia. E até porque ele é uma fonte, né? O Daniel ele conseguiu tratar o personagem dele como uma fonte da história que ele imaginou. E isso é um prato cheio para quem gosta de leitura epistolar, né? Que é a leitura, contar uma história através de cartas escritas por um personagem, ou, no caso, uma narração, né? do personagem. Como o personagem ele já sobreviveu 40 anos e viveu os momentos mais drásticos desde o Holocausto Nuclear, a sociedade já está se organizando de novo. Então o livro ele tem um tom de esperança em meio à catástrofe. Mas aí a gente começa a notar umas coisinhas que mostram que, na verdade, nem tudo mudou. Como, por exemplo, a ausência de uma voz feminina, né? A gente vê que a organização social, tanto antes do apocalipse como pós-apocalíptico, ainda é bem tacanha, né? Apesar da solidariedade que os personagens têm um com o outro. Então é isso aí, pessoal. Passei aqui hoje só para deixar essa recomendação, falar um pouquinho desse livro que tá bem baratinho, bem fácil de encontrar. Se encontra na estante virtual facilmente por R$5, ou então em um sebo, talvez até por menos, né? Não é muito difícil de encontrar essa obra, então se você encontrar, dê uma chance para ela. Tá feita a recomendação, até a próxima e tchau para vocês.
Circus Captain.